Bom dia para todos. Me chamo Leandro Muniz. Vocês já me conhecem de outros webinars, somente aqueles feitos para academia, né? Hoje estarei aqui substituindo o Eduardo. No próximo ele já volta. Não se preocupem. No próximo webinar, né? Espero estar substituindo ele aqui à altura, né? E hoje vou estar trazendo aqui um tema muito relevante nos dias atuais, né? Que é a aplicação de inteligência artificial na medicina. Atualmente, a inteligência artificial não só na medicina, né? Ela está crescendo bastante, né? Está tendo muito avanço. Vide, né? O exemplo mais recente, o chat GPT, né? Então, vamos falar um pouquinho desse tema, dessa tecnologia empregada no campo da medicina, o que o MATLAB pode trazer como soluções, pode agregar, né, quando o assunto é procedimentos cirúrgicos, diagnósticos. Vamos ver um pouquinho aqui durante o webinar alguns desses temas, tá? O Pedrinho aqui está comigo, está dando uma ajuda aqui no suporte. Qualquer pergunta pode enviar via o chat que nós respondemos, tá? Fiquem à vontade de perguntarem, de tirarem suas dúvidas, né? Para isso que tem o webinar aqui nosso da Opencast, né? Para esclarecer tudo sobre o MATLAB, né? Proporcionar a vocês extrair a característica, né? Todas as características do produto, tá bom? Então, vamos começar aqui. Eu vou fechar minha câmera. Qualquer problema de áudio, vocês podem mencionar aqui no chat. Vamos lá. Essa vai ser a nossa agenda de hoje, né? Tendências quando nós falamos de tecnologia na medicina. Quais são os campos, quais as tecnologias que estão surgindo, que estão crescendo. Então, vamos abordar um pouquinho, né, em linhas gerais, esses tópicos aqui. Logo em seguida, lógico, né, toda tendência, ela traz um desafio, né, e um desafio tem que trazer uma solução. Então, nós iremos abordar no segundo tópico aqui da agenda, os desafios, né, a partir do momento que eu tenho esse avanço da tecnologia na medicina, quais são os desafios, né, e que soluções eu tenho para encará-los, tá? Logo em seguida, as aplicações no MATLAB, referente, eu vou mostrar aqui, o tema básico aqui, principal, vai ser inteligência artificial, porém, eu vou mostrar em linhas gerais algumas outras áreas, alguns outros campos que o MATLAB também tem solução quando eu falo do campo da medicina, ok? E os cases de sucesso, né? Eu trouxe 2 cases para vocês, muito interessantes, tá? E a gente vai, ambos envolvem inteligência artificial com o MATLAB, então eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre esses cases. Começando, né, com as tendências da tecnologia no campo da medicina. Nós sabemos, né, a gente vê pelos noticiários, pelas notícias, pelos artigos, pelas reportagens, que tecnologia está cada vez mais presente na medicina, né, no campo médico. Tem muita coisa nova, né, muita tecnologia nova, está sendo muito útil, não só para os pacientes, como para os profissionais também da área da saúde. Tá? Então, a primeira aqui delas que eu queria abordar com vocês é a internet das coisas. Tá? Nós conhecemos a internet das coisas, o conceito que são dispositivos, né? Pode ser um smartphone, pode ser um smartwatch, conectados entre si, conectados com aparelhos, tá? E esses dispositivos fazendo essa comunicação, né? Passando informações, grandes quantidades de dados entre si, tá? Muito útil, né, aqui, como vocês sabem, internet das coisas, para fazer esse monitoramento, seja de equipamentos, fazer previsões de manutenção, né? E no campo aqui médico também não seria diferente, tá? Então, nós estamos falando aqui da Internet of Medical Things, né? Internet das coisas, só que da área médica, tá? O conceito é o mesmo da, vamos dizer assim, da IoT,
tradicional, né, da convencional. Basicamente, como eu disse, é a interconexão e os dispositivos comunicando-se entre si, ok? Para que tudo isso, né? Primeiro, prever problemas de saúde, né, diagnósticos, e segundo, que acho que esse é um ponto muito, além do primeiro, né, esse é um ponto muito interessante também, acompanhar a evolução do paciente, do estado, né, de saúde do paciente, ou como ele está reagindo ao tratamento, né? Então, acho isso muito interessante, esse emprego da internet das coisas no campo da medicina, ok? Então, essa é a nossa primeira tecnologia aqui que está aparecendo no campo médico. Obviamente, né, como eu tenho grandes quantidades de dados, inteligência artificial, dispositivos comunicando-se entre si, processamento em nuvens, eu irei precisar de uma conexão também robusta, né? Então, nada mais aqui nós utilizarmos a internet 5G, conexões 5G, tá? Obviamente mais rápido que 4G, potencializa toda a aplicação anterior que nós vimos aqui, referente à internet das coisas, né? Porque eu tenho muitos dispositivos conectados, eu tenho muita troca de informações, então, né, eu vou precisar de uma conexão robusta. Favorecendo o quê? Também, além da internet das coisas, o que mais, né? A parte da telemedicina, principalmente depois, né, da pandemia, hoje é mais comum, né? É algo que chegou, vamos dizer assim, para ficar, né, para se estabelecer. Então, precisamos também do suporte de uma conexão que seja compatível, né, com transmissões aqui de dados. Telemedicina, para atendimento também, né? E esse tópico aqui eu gosto bastante, robótica cirúrgica, né? Aqueles robôs que fazem cirurgias, né? Que estão comunicando-se a todo instante, trocando informações a todo instante. Preciso aqui de uma conexão robusta. Terceiro tópico, nanotecnologia, né? Que são as manipulação daquelas de matérias em escalas atômicas. Aqui elas estão sendo muito utilizadas, essa área aqui de nanotecnologia, no diagnóstico de doenças, no desenvolvimento de vacinas, né? Isso aqui está todo instante no noticiário falando sobre o desenvolvimento de vacinas, né? Nós já vimos matérias assim, né? Falando de nanotecnologia e vacinas, tá? Medicamentos também, e aqui eu deixei um tópico, né? Quem sabe a cura no futuro, né? Vamos imaginar um pouquinho aqui, devagar um pouco, né? De um câncer, de um Alzheimer, quem sabe, né? Com o desenvolvimento da nanotecnologia. Mais uma tendência, o metaverso. O metaverso aqui, definição, nada mais é do que realidade virtual com realidade aumentada e utilizando também internet, tá? Para que serve tudo isso, né? Onde eu posso empregar? No tratamento, né, de dores, realização cirúrgica, cirurgias e cuidados com a saúde mental. Tá? Então, essas três tecnologias que eu falei, né, que formam aí né, se nós agruparmos todas elas, a definição vai ser metaverso, tá? Então, ela a realidade virtual, realidade aumentada e internet são úteis, né, nesses itens aqui que eu mencionei com vocês, e também utilizando, não esquecendo, né, como vocês aqui já são ouvintes assíduos aqui dos nossos webinars, Digital Twins, né, ajuda no desenvolvimento de Digital Twins também, tá? Os gêmeos digitais. Agora, apenas a realidade virtual, né, uma outra tendência aqui, já sendo utilizada, ela vai tornar aqui um ambiente seguro para tratamento de dores, de ansiedade e de fobias, né? Então,
tem já casos, cases em que a realidade virtual está sendo utilizada, né, para a gente tratar esses pacientes com esses quadros clínicos. Vamos abrir aqui um pouquinho da telemedicina, que a gente viu lá no tópico de 5G. Né? Como eu disse, é algo que chegou, né, e se estabeleceu. Hoje é muito comum que médicos atendam localmente e também de forma remota. Então, temos as teleconsultas, né, que trouxe mais comodidade aos pacientes, potencializou também o tratamentos, né, através das plataformas digitais, tudo isso num sistema integrado digital, ou seja, eu utilizando tecnologias, né, digitais que possibilitam, né, essa comodidade aos pacientes. Interessante, principalmente aos pacientes assim, que não conseguem, de repente, né, tá acometido com algo que não consegue se locomover, não consegue estar lá presente no consultório. Então, é algo aqui bastante útil, essa tendência dentro da medicina. Aliás, que não é nem mais uma tendência, né? Já é uma realidade aqui. Vamos avançar aqui ao próximo slide. Organização, né? Aqui, na verdade, o que nós podemos destacar aqui? O agendamento de consultas via sites, né? Tem vários sites aí na internet, inclusive tem um específico, tá, na internet que eu faço a busca pelos médicos e lá mesmo, né, por especialidade, e lá eu consigo já fazer o agendamento, né, o agendamento online, tá? Então, né, eu não preciso mais fazer isso nos moldes antigos, ligando lá para a secretária do médico, ligando para o hospital e agendar. Não, eu tenho plataformas hoje online, digitais, em que eu posso fazer as consultas e também verificar, né, resultados de exames também. Antes era comum, né, a gente fazer um exame, ir na clínica, depois para retornar à clínica para pegar, né, o resultado do exame, ou vinha também por correio. Hoje não, hoje você já tem lá o seu login, você consegue acessar o teu campo lá de usuário e ver os resultados dos exames. Tá? Então, são algumas tendências aqui da medicina que também são realidades, né? Essa parte de organização e modernização. Né? Tudo a ver aqui com comodidade, né? A pacientes, aos profissionais da saúde também. Temos a área aqui da cirurgia robótica, tá? Com o crescimento aí da robótica, adoção em larga escala, também aumenta-se a possibilidade do emprego da robótica no que se refere a cirurgias, né? Vários campos já das cirurgias, de cirurgia, eu posso utilizar robôs, né, para fazer isso com precisão, tá, e obter resultados melhores, mais precisos, né? Não correndo risco aí ao paciente, tá? Né, quando eu falo aqui de procedimentos cirúrgicos. E inteligência artificial e Big Data, que aqui é o nosso destaque aqui do webinar, essa parte de IA, está assim no nosso dia a dia, né? Atualmente vivemos numa era de muitos dados, muitas informações. Eu falei lá no comecinho dos dispositivos conectados entre si, né? Todos conectados. Então isso leva ao quê? Mais informações, né? Mais acesso a informações por parte dos médicos. Né? Os médicos hoje sabem mais sobre os pacientes para dar um diagnóstico. Né? Então, são assim tratamento de dados, né? Essa parte de Big Data e inteligência artificial que é um recurso muito útil, né, para o médico ser mais preciso, seja no procedimento cirúrgico, seja no diagnóstico. Vai ter mais informações hoje dos seus pacientes. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, né? Significa redução de riscos ao paciente,
aumento da eficácia, né, de procedimentos médicos, pode ser um diagnóstico, pode ser uma cirurgia, porque vai ser tudo mais preciso, né? Eu vou ter, como eu disse, eu vou ter mais acesso a dados, mais informações, tá? Eu não vou estar assim no escuro, né? Hoje eu sei mais coisas, tá? Então, com essas tendências, nós chegamos aqui finalmente nos desafios, né? Elas trazem desafios atualmente. E quais seriam as soluções para vencer estes desafios, né? Quando a gente diz, a gente se refere a tecnologia, emprego de tecnologia no campo da medicina. Então, o primeiro aqui desafio, tá, eu tenho que ter, por parte dos meus dispositivos, das minhas redes, a eficiência na coleta desses dados. Tá? Eu preciso também de um software robusto, de plataformas robustas que processem estes dados de forma eficaz. Tá? Para quê? Para aumentar, né, a produtividade. Tá? Aqui no caso, o que significaria isso? Né? Seriam os atendimentos mais precisos, seja eles, né, uma cirurgia, um diagnóstico, mas que seja mais preciso esse processo. E eu tenho que ter também, né, eu tenho que possibilitar com que essa tecnologia seja de fácil, além de fácil acesso a médico e pacientes, eu tenho que deixar ela assim, fácil adaptação, né, que um médico, um pesquisador também da área médica, saiba, né, utilizar essas tecnologias para fazer uma pesquisa, desenvolver uma vacina, né, fazer uma cirurgia. Então, essa tecnologia também tem que ser de fácil adaptação, né, de fácil uso. Então, são alguns dos desafios. E aqui, como solução, né, nós temos, como eu falei aqui de plataformas robustas, softwares robustos, temos aqui o nosso velho conhecido aqui, o MATLAB, né, o Simulink, tem muitas ferramentas, inclusive tem uma aqui que eu vou mostrar, é específica para a área médica, né, se chama Medical Toolbox, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, é sabido que o MATLAB trabalha com model-based design, né? Eu tenho um processo de ponta a ponta, durante todo o meu desenvolvimento ele tem ferramentas. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o tema aqui de inteligência artificial. Se eu quiser desenvolver um algoritmo de coletar dados lá no início, né? Depois que eu coleto esses dados, tratá-los dentro do MATLAB, fazer o processamento, treinar redes neurais. Depois eu quero, por exemplo, gerar código desse meu algoritmo, tá? de deep learning e embarcar para ele fazer um reconhecimento, seja de um tumor, um diagnóstico, eu consigo, tá? Eu consigo fazer tudo no software, um ciclo só, tá? Eu não preciso partir para outros softwares, tá? Ele já tem todas essas aplicações dentro do ambiente dele. E aqui eu destaco algumas delas, né? A parte de acesso de dados que eu falei para vocês, onde que eu tenho aquisição de sensores, né, dados vindo de sensores, pode ser também através de arquivos, eu jogar um arquivo direto no MATLAB, pode ser também através de banco de dados, eu trazer dados para o MATLAB, fazer a devida análise, né, que é o nosso segundo campo, ou seja, fazer a parte mesmo aqui de data science, né, exploração de dados, pré-processamento, algum algoritmo específico, por exemplo, daqueles dados eu quero gerar um algoritmo de deep learning, de machine learning. Para quê? Para fazer o desenvolvimento, que é o terceiro bloco aqui do meu projeto, né? Seja modelos de inteligência artificial, que é o que nós veremos aqui, que é o estudo aqui de hoje do Webner, seja para desenvolver esses algoritmos, seja para fazer também modelagem, simulação. E, por fim, o último processo aqui, uma vez que nós acessamos os dados, processamos, desenvolvemos o algoritmo,
O último processo aqui é a implementação, né? Seja desenvolvendo os aplicativos desktop no MATLAB, inclusive já falamos em alguns webinars aqui a respeito, né? Em linhas gerais, o que são esses aplicativos, essas interfaces gráficas, implementá-los, né, em sistemas como, por exemplo, hardwares, né, microcontroladores, se eu quiser implementar, embarcar o meu software meu algoritmo de deep learning, eu consigo, tá? Então, todas essas etapas, nessas 4 etapas aqui de desenvolvimento, eu tenho soluções em MATLAB. Por isso que está lá em cima, né? Soluções de ponta a ponta para a saúde digital, ok? Na verdade, aqui está até um aplicativo, né? Um aplicativo desktop. Aqui, ó. Tá? Uma ilustração aqui. Eu achei interessante esse slide que ele traz aqui alguns números. Tá? MATLAB acelera a inovação para uma saúde melhor e mais segura. Aqui eu coloquei assim, né? A fonte tudo do site Metrics, né? Que é o desenvolvedor do software MATLAB. Atualmente, mais de 90 mil empresas, instituições governamentais e universidades aplicam o MATLAB. E ele está presente também nos maiores fabricantes de dispositivos médicos. Tá? Dentre eles, tem o primeiro que vem na minha cabeça, que trabalha assim tem soluções para a área médica, salvo engano, acho que é a Philips, né? Que ela atua bastante nessa parte aqui. Tá? Eu sei que também tem muitas universidades também, né, que fazem pesquisa, né, aqui no Brasil também, dentro dessa área, tá? Aí o terceiro bloco aqui que ele fala, MATLAB presente nas maiores empresas farmacêuticas e de biotecnologia. Tá? Esse é um dado aqui muito interessante. Tá? Por exemplo, aqui eu posso citar a Pfizer. Tá? E MATLAB presente em hospitais e instituições de pesquisas médicas. Foi o que eu falei, né? Muitos desses hospitais são ligados também a grandes universidades aqui, tá? E todos eles têm aí no seu, vamos dizer assim, no seu pool de ferramentas, soluções MATLAB e Simulink, tá? Aqui são 3 cases que eu separei aqui. Um referente a uma pulseira, tá? Que ela é utilizada aqui para terapia, né? Vamos dizer assim, ela detecta, vamos dizer assim, a saúde mental, né, do paciente, o humor, como ele está naquele dia. Um outro case aqui já para a área de robótica, tá? E esse aqui é muito interessante, ao combate da pneumonia, né, em crianças, tá? Que foi utilizado bastante aqui machine learning, deep learning para fazer o diagnóstico, tá? Eu não passei para o Pedrinho esses links, tá? Eu vou compartilhar, deixar aqui no chat, que é interessante depois, né? Vocês darem uma olhada, que são 3 cases bem interessantes. No final, vou me aprofundar em 2 que eu selecionei. Então, aqui está o primeiro, tá? Da pulseira. Estou enviando aqui no bate-papo para todos. Aqui depois é já para a área robótica. São muito interessantes esses cases aqui. A gente consegue ter uma noção, né, do que o MATLAB pode trazer de benefícios para a área médica, né? E aqui é o combate da pneumonia. Tá aqui, terceiro deles. Prontinho. Então, fiquem aí para vocês, salvem, dê uma olhadinha que vocês vão gostar destes artigos. Então, vamos focar aqui, né, na inteligência artificial em MATLAB. Antes de eu mostrar aqui as soluções do MATLAB dentro do campo da inteligência artificial, vamos falar um pouquinho, né, dessa linha do tempo. Então, inteligência artificial, definição
resumida, toda e qualquer técnica, tecnologia que permite com que máquinas, vamos dizer assim, entre aspas, né, imitem a inteligência humana. Tá? Logicamente, vem a evolução da computação, né, ocorreu aí a chegada do machine learning, que aí já muda um pouco a definição, né? Machine learning, na verdade, eu vou utilizar de métodos estatísticos aplicados em uma série de dados, em um conjunto de dados, para fazer com que as máquinas aprendam as tarefas. Né? E aí houve, né, novamente a evolução, né, do machine learning, tá, da parte de inteligência artificial, e chegamos no deep learning. Tá? Então, deep learning, por sua vez, é um subgrupo do machine learning, onde agora redes neurais com várias camadas aprendem tarefas diretamente de dados sem precisar de monitoramento por parte de agentes humanos. Então, aqui, né, para quem já trabalha com essas áreas, quando eu falo de tarefas, pode ser, por exemplo, um reconhecimento facial, um reconhecimento de objeto, um reconhecimento de voz, né, um reconhecimento, por exemplo, vou jogar aqui para o campo automotivo, né, de sinalização, quando eu falo de veículos autônomos. Tá? Então, quando eu falo tarefas, aprender tarefas seriam aplicações desse tipo. Tá? E aqui também eu já dei o spoiler para vocês, né? A gente vai chegar no slide mais para frente. Qual é a diferença de Statistics e Deep Learning, tá? Vou deixar um pouquinho mais para frente, vamos só ver aqui as ferramentas. Então, a primeira delas aqui é Statistics and Machine Learning Toolbox, né? Onde aqui eu tenho alguns prints que eu tirei da tela, né? Onde eu tenho aqui técnicas de clusterização, classificação. Depois eu tenho a ferramenta também de Deep Learning Toolbox. Né? Aqui eu tenho o meu aplicativo para treinar redes, tá aqui o meu minha segmentação, né, de imagens, tá? Identificação de imagens. E aqui é onde eu queria chegar, né, na diferença de machine learning e deep learning, voltando naquele slide. Então, qual seria a principal diferença? Porque às vezes confunde, né? Então, o deep learning, como eu disse, é um subgrupo do machine learning, tá? A diferença é que no machine learning, quando eu pego as características, por exemplo, vou falar aqui de imagens, tá? Eu quero fazer um reconhecimento de animais, por exemplo. Então eu vou pegar todas as características, por exemplo, de um gato, né? O formato da orelha, né? O principal contorno, as características principais, o que define um gato, e vou jogar aqui no meu algoritmo, né? Para treinar desenvolver o algoritmo machine learning. Tá? E lá ele vai reconhecer que aquelas características são de um gato, ok? Detalhe aqui, eu extraí essas características manualmente e falei lá para o machine learning, ó, tais características é um gato, tais características é um cachorro, e assim por diante. No Deep Learning é diferente, tá? No Deep Learning, eu vou inserindo essas imagens sem extrair as características e a própria rede neural, né, por ela processar aí mais dados, vamos dizer assim, ser mais inteligente do que o Machine Learning, ela já vai identificar as características, né, do gato, do cachorro, né, eu vou jogando lá grupos, né, subsets aí de imagens e automaticamente ela vai sendo treinada. E no que eu disse lá no slide atrás, né, eu não vou ter a interferência humana aqui. Tá? A rede vai aprender por si. Tá? Como? Analisando aí as imagens. Então, quanto mais dados eu jogar para minha rede, mais precisa ela vai ser quando ela detectar algum objeto, alguma voz, fazer algum reconhecimento. Tá? Então, essa é a principal diferença. Eu tenho até aqui uma imagem, vou até mostrar aqui para vocês, não está no slide, tá? Mas acho que deixa bem clara essa explicação, né? Machine Learning, Deep Learning. Estou treinando com imagens, um gato, cachorro, né, um papagaio, extraio aqui as características, tá? Coloco aqui no meu, desenvolvo o meu algoritmo e ele identifica, né, que é um gato. Tá? E o Deep Learning. Tá?
as características aqui do carro, vou jogando aqui já na rede neural, só as imagens, ela mesmo vai recolhendo aqui, detectando as minhas features, né, que a gente chama de características, e ela vai identificar que é um carro. Então não tem interferência humana aqui, tá bom? Vamos avançar aqui. E aqui, a próxima ferramenta que eu queria mostrar para vocês aqui hoje, que vai estar aqui no nosso webinar, é a Medical Imaging Toolbox. Tá? Aqui toda a parte de imagem, processamento de imagens médicas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E compartilhar também, né? Aqui, ó. Eu vou compartilhar com vocês aqui um próximo link muito interessante, que é o overview da ferramenta. Tá? Então, toda a parte, né, de fazer aqui tratamento de imagens médicas, 2D, 3D, colocar rótulos, segmentar, né, enfim, analisar imagens, seja para um diagnóstico ou para fazer uma análise, né, fazer renderização, uma visualização 3D, eu posso, né, e devo, aliás, utilizar essa ferramenta. Tá? Então, aqui, eu vou mostrar para vocês na prática, né, essa ferramenta. Tá? Vou trazer aqui a tela do MATLAB. Esse daqui é o aplicativo, né, que eu trabalho com a Medical Image. Tá? Esse é o aplicativo onde eu faço todas as análises das imagens. Leandro, como eu faço para acessar o aplicativo? Né? Então, eu venho na guia App aqui do MATLAB, para ficar mais rápido, ó, Medical Image Labeler. Ele nem vai abrir porque ele já está... Ah, ele abriu um segundo aqui, ó. Pronto, deixa eu fechar aqui. E aí a interface inicial é essa daqui. Então, aqui que é onde eu vou fazer todo, né, o tratamento aqui da minha imagem, importar imagem, visualizar 2D, 3D, colocar rótulos, fazer pré-processamento, né, segmentação de imagens, tudo aqui, tudo neste aplicativo aqui, certo? Vamos pegar aqui a demo do MATLAB que eu queria mostrar aqui para vocês. Aliás, Pedrinho, se você quiser compartilhar com o pessoal, tá? Esse link que eu te passei das demos, por gentileza. Então, a primeira demo aqui, né? Aliás, pelo tempo aqui eu só vou conseguir mostrar uma, mas é bem interessante. Na verdade, aqui ela vai exibir o volume, né, em 3D de uma imagem médica, na verdade aqui é um tórax de um paciente, né, para a detecção de um tumor. Né? Vocês vão notar que eu vou trabalhar aqui na imagem em 3D com um sistema de coordenadas. Tá? Então, eu consigo manipular eixos X e Y e fazer a identificação da doença aqui no paciente. Tá? Então, a primeira coisa que eu faço é trazer, né, acessar o banco de dados com essas imagens, onde elas estão. No caso aqui, eu já importei ela direto para o MATLAB. Tá? Se ela tivesse no banco de dados, eu também podia pegar ela direto no banco de dados, mas eu trouxe ela já para dentro do MATLAB com arquivo .zip. Importei, né, ela para dentro do ambiente MATLAB. Tá? É interessante até eu compartilhar também com vocês. O Pedrinho, acho que provavelmente ele colocou os dos exemplos. Esse daqui eu vou colocar esse exemplo aqui em específico, tá? Para ficar mais fácil depois vocês localizarem. Então, importei meus dados. E agora, aqui sim, né, ele vai começar, uma vez que eu trouxe essas imagens para o aplicativo, eu começo a fazer o processamento. Tá? Na verdade, aqui, resumindo, nesse terceiro item que eu coloquei mapa de transparência, mapa de cores, né? Tudo utilizando o aplicativo lá que eu mostrei para vocês. Coloquei funções também para exibir a imagem em 3D, né? Com volumes, tá? Em sistemas de coordenadas.
Ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, toda aqui a linha de códigos, né, dos mapas que eu coloquei, mapa de cores, mapa de transparência. E aí, eu vou conseguir identificar, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, o tumor, né? Aqui está o tórax. Aqui eu consigo também manipular aqui os eixos, né? Olha só, tá? Eu consigo em 3D, né? O ponto aqui vermelho é onde que tá, é onde localiza-se, né, o tumor aqui no paciente, né? Olha só. Então é bem interessante, né? São de imagens tiradas a partir de pacientes que eu importei para dentro do MATLAB, tá? E aí, deixa eu continuar aqui na demo. E aí eu posso também fazer essa visualização com planos, né? Vamos dizer assim, planos de corte, por exemplo, onde eu vou sobrepor as camadas da minha imagem. É até esquisito falar isso, mas olha só, vocês vão entender. Ó. Então aqui eu fiz aqui o primeiro item, né? Eu analisei a imagem aqui 3D do tórax, agora eu vou colocar aqui volume, tá? Camadas da minha imagem, né? Como se fosse aqui cortes, uma perspectiva aqui em corte. Então ela ficará assim, ó. Isso tudo dentro do aplicativo, tá? É o mesmo aqui, eu consigo manipular também, né? As camadas, né? Representando aqui o tórax aqui. Posso aqui também manipular aqui os eixos, né? Aqui do paciente, referente imagem, tá? As várias perspectivas, né? E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essas camadas, conforme eu sobreponho, deixa eu ver se eu vou conseguir achar aqui. Aqui, ó. Conforme você sobrepondo as camadas, quando eu falei que eu estava trabalhando nessa segunda parte da demo com planos de corte, é isso, né? Eu tenho 3 planos aqui de corte, tá? X, Y, Y, Z, em as 3 imagens. Imagem X, imagem Y e imagem em Z. Então, notem, né, que conforme eu vou mexendo, por exemplo, em Y, ela vai formando a minha imagem, né? Minha imagem aqui em 3D, tá? Olha que interessante. Então, olha só. O tumor aqui, né, no caso do paciente, ele está localizado aqui nesse ponto vermelho. Né? Então, eu tenho que sobrepor a imagem, né, aqui corretamente nos planos, e aí, deixa eu ver se eu consigo só descer um pouquinho ele. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto, ó. Tá, então aqui está, né, a localização do tumor no paciente. Tá? Tudo dentro do aplicativo que eu consegui fazer, né, essa manipulação aqui de imagens e de dados. Tá? Então, esse aqui é um exemplo, eu vou mostrar para vocês, não vou abrir, tá, pessoal, que o tempo nosso aqui, infelizmente, é curto, mas o que eu queria mostrar para vocês também é o seguinte, Pedrinho, se você quiser até compartilhar, tá, o link que eu te passei, tá, que é a parte de exemplos, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui, ó. É este link aqui, tá? Onde eu tenho todos os exemplos da Medical Imaging Toolbox. Né? Notem aqui que os exemplos usam, né, redes neurais, rótulo de imagens, processamento, seja para a área de ultrassom também, né, fazer a verificação, leitura. O exemplo que eu utilizei agora foi esse aqui, né, de renderização de volumes, tá? Aliás, esse aqui, né, coordenadas. Então, são todas aqui as opções, né? Colocar rótulos, fazer segmentação de imagens, né? Aqui também eu vou trabalhar muito com Deep Learning, aqui a parte de ultrassom. Então, são todos os exemplos que eu consigo, né, trabalhar e atuar dentro desta ferramenta, né? A Medical Imaging Toolbox. Okay?
E aqui a parte de documentação da ferramenta, quem tiver interesse também, tá? Podem verificar aqui. Inclusive, eu tenho, além dos exemplos, eu tenho vídeos, né? Eu tenho as funções, as sintaxes, eu tenho diversos aqui recursos. Vou até trazer esse link aqui para vocês aqui no chat, quem quiser saber mais sobre a ferramenta. Então, vocês vão notar que aqui, né, dentro daquele todo aquele processo de desenvolvimento, né, eu podia estar mostrando Deep Learning, Machine Learning, só estou mostrando a Medical Imaging. Se eu quisesse, por exemplo, gerar um código aqui, né, eu podia estar trabalhando com Simulink Coder, MATLAB Coder, os diagramas lá, né, do Simulink. Então, diversas ferramentas eu posso implementar no meu projeto. Aqui eu só estou pegando aqui a partezinha de imagens, né, análise de imagens. Vamos avançar aqui um pouquinho. Aqui também é uma outra demo, tá? É um vídeo aqui, detecção aqui também, né, no cérebro referente a tumor, né? Região acometida aqui do cérebro. Notem que é tudo dentro do aplicativo também, que eu faço as análises, tá? Aqui já é uma imagem, vamos dizer assim, estática, né? Eu não consigo fazer aquele sistema de coordenadas, porém aqui eu já consigo visualizar a região, né, onde que eu quero fazer a identificação. Tá? Aqui está os outros cortes, né, da figura. Também isso aqui é feito, ou melhor, visualizado através do aplicativo. É legal que as toolbox do MATLAB a gente trabalha muito, né, com o aplicativo. Ela facilita bastante. A gente tem trechos de código que já está lá sob a forma de aplicativo. Então, a gente não precisa escrever o código, só utilizar o aplicativo. Aqui os exemplos, tá, que eu mostrei para vocês das ferramentas. Né, a gente trabalhou com esse aqui, tá, né, que são os demais. Né, isso daqui é só da Image Processing, aliás, Image Processing não, da Medical Toolbox. Ok? E, por fim, os cases de sucesso, né, que eu queria mostrar aqui para vocês. O MATLAB ele é muito rico, né, nessa parte, vamos dizer assim, de depoimentos dos usuários. Tá? Então, eu vou pegar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui. O primeiro. Tá? O primeiro envolve, logicamente, como assunto aqui de inteligência artificial, o desafio aqui do instituto, tá? Um instituto francês, né? O Battelle Neural Bypass, né? O desafio consistia, aliás, né? Porque eles conseguiram restaurar movimento do braço e da mão, tá? De um homem com paralisia, de pacientes com paralisia, tá? Aí aqui no desafio ele está sendo até mais específico, né? Ele utilizou processamento de sinais, conjunto de eletrodos, tá, implantado em seu cérebro, e como solução, tá, foi aplicado aqui o MATLAB, ferramentas de machine learning, né, para ajudar aqui, até destaco, né, aplicar machine learning para classificação de padrões de movimentos e também para gerar sinais de atuação para o estimulador elétrico neuromuscular. Tá? Logo, né, através dessas tecnologias aqui com o MATLAB, quais foram aqui os resultados? Né? Primeiro que nós tivemos, né, a restauração, né, do controle do braço do paciente, né? Agora, ou seja, literalmente, vamos dizer assim, né? O paciente, ele, por meio de todas essas tecnologias, né? Os eletrodos, machine learning, essa classificação de movimentos, de padrões, processamento de sinais que eu tenho aqui também nessa aplicação. Então, o paciente agora ele pensa o movimento, né? E
o braço obedece, né, por meio desses impulsos elétricos, tá? Então, eu acho tão legal esse case. O segundo resultado, a obtenção de desempenho de processamento em tempo real. Ou seja, logicamente, né, o paciente ele tem que pensar, eu quero que o meu braço mova, eu quero que, né, no caso aqui na foto, pegar essa xícara, então tem que ser em tempo real essa resposta. Tá? O MATLAB ele tem também plataformas onde eu faço testes em tempo real. Tá? Então, o interessante aqui foi o quê? Que esses algoritmos, primeiramente, foram testados em tempo real e depois foram embarcados. Né? Não precisou lá embarcar e deixar lá para o paciente testar. Né? Ele já foi previamente testado. Tá? Essa parte aqui de processos em tempo real. E aqui eu coloquei colaboração interdisciplinar, porque né, teve várias áreas aqui envolvidas no projeto, além da engenharia elétrica, além de médicos, teve pesquisadores, né, teve estatísticos, teve profissionais ligados à área de sinais, né, que trabalham com processamento de sinais, então teve muita gente aqui nesse projeto, tá? Por isso que eu destaco ele aqui para vocês. Eu vou colocar o link para vocês aqui deste case. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, tá? É um instituto de pesquisa francês. Aqui, tá? Então, a restauração, né, do movimento de paciente com paralisia. O segundo link que eu queria mostrar para vocês é este aqui, tá? Que também acho muito interessante este case aqui, muito bom. Que é um outro instituto que ele desenvolveu uma tecnologia para prever resultados clínicos de câncer de mama, tá? Logicamente aqui, né, eles implementaram soluções MATLAB aqui, soluções Mathworks, teve também a parte aqui de processamento de dados, né, de classificação, tá? Teve um pouco aqui de inteligência artificial, processamento de imagens também, estou vendo aqui no case. Então, a ideia aqui dos médicos era desenvolver uma ferramenta, né, que prevesse aqui, né, fizesse o prognóstico com base no perfil, né, da gênica do tumor de pacientes, tá? Aqui só está uma imagem do aplicativo que eles desenvolveram, tá? Pena que não está né, o aplicativo todo aqui, o entorno, mas é a imagem fornecida aqui pelo aplicativo, tá? Para eles fazerem esta análise. Resultado: precisão né, na previsão do resultado da doença, né, logicamente. Lembra que eu falei lá no comecinho? Quanto mais dados, né, a gente colocar no algoritmo machine learning, mais dados nós treinarmos aqui a rede neural, mais preciso será o resultado. Né? Vamos dizer assim, mais conhecimento eles vão ter. Agilidade e eficiência nas respostas, né, às necessidades dos cientistas, ou seja, como esse projeto estava em desenvolvimento, né, logicamente tem um prazo, né, para se cumprir. Então, o MATLAB ele tem assim uma facilidade porque, além da documentação dele ser rica, ele tem toda aí parte de treinamento, né, ele tem parte de suporte que vai dar essa agilidade para os usuários. Né? Então, principalmente porque eles também precisavam desenvolver, né, essa interface gráfica, e a interface gráfica ela reduziu o tempo aí de fazer esse diagnóstico, né, esse prognóstico, por quê? Porque eu só insiro dados, interfaces gráficas do MATLAB, não preciso trabalhar com linhas de código, então também reduz aqui o meu tempo, né, a necessidade aqui, como vocês verem, dos cientistas, tá?
E, por último, flexibilidade para modificar o algoritmo desenvolvido sempre que for necessário. Na verdade, aqui é um dos conceitos aqui do Model-Based Design, né? Ou seja, eu conseguir acessar a qualquer momento o meu código em MATLAB, meu código em Simulink e fazer a alteração. Assim que eu executo, ele já faz o teste, ele já faz a verificação, já faz a validação. Tá? Então, está aqui o segundo case. Não vou esquecer de colocar o link aqui para vocês, né? De prognóstico de câncer de mama. Vou colocar aqui para vocês. Prontinho. Tá? E aqui alguns clientes, aqui, né, ainda nessa parte aqui de case de sucesso, de clientes, alguns dos clientes que nós atuamos aqui hoje, na OpenCAD, vocês podem notar que desde o setor automotivo, né, embora que seja um webinar voltado à medicina, mas eu achei interessante colocar, né, quem são, né, os usuários do MATLAB para vocês notarem a importância do software, né? Então, desde aqui clientes automotivos até a GE aqui também, se eu não me engano, ela tem parte de desenvolvimento para a área médica, tá? Eu falei da Philips também, Natura, Boeing, né? Já partindo para o setor aeroespacial e algumas das universidades aqui também, né? Que tem projetos aqui de pesquisa e utilizam o MATLAB, tá? São só alguns dos nossos clientes aqui. Então é isso, tá? Faltando aqui 3 minutinhos, tá? Agradeço aqui a presença de todos. Espero ter transmitido um pouco mais para vocês, né? O que o MATLAB pode fazer em termos da área de medicina, tá? Lembrando que são muitas soluções, né? Aqui nosso foco era mais falar um pouco da inteligência artificial, né? Como tem aqui 2 minutinhos ainda, vou deixar aqui um tempinho aberto para quem quiser perguntar alguma coisa, tá? O webinar será gravado, ficará disponível nos nossos canais, tá? OpenCAD, tá? Tá aqui os nossos canais. É importante sempre acompanhar a gente nesses canais para estar por dentro das nossas programações, dos nossos eventos. Um espaço aberto aqui para perguntas. Aqui vem aqui na minha mente, né? Uma ferramenta também para inteligência artificial, que é a Reinforcement Learning Toolbox, né? Que é o aprendizado por reforço, uma ferramenta relativamente nova. Então a gente pode também colocar, né, além da estatística e machine learning, a deep learning, a gente pode colocar aí nesse pool de ferramentas, né, para a inteligência artificial, a Reinforcement Learning Toolbox, né, que é o aprendizado por reforço. Eu vou colocar aqui o link para vocês desta ferramenta, né, quem tiver mais interesse. Também ela está dentro da gama de produtos referente à inteligência artificial. Aqui já são 11 horas, né? Então não teve perguntas, vamos encerrar por aqui. Tá? Então agradeço mais uma vez a presença de vocês, né? O prestígio aqui de vocês neste webinar. Fiquem atentos à programação, como eu disse, né? de novos eventos. E um bom dia para todos. Até a próxima.